Estratégia ganhadora para entrar com pouco dinheiro, mínimos riscos e lucros muito rápidos. Você verá tudo agora. Olá, queridos traders! Estou muito feliz em vos vê-los. Hoje teremos uma estratégia profissional que não se adequa a todos, mas essa estratégia é muito interessante porque se você puder aplicar o conhecimento de hoje nas suas negociações diárias, então acredite, você irá todos os dias ter resultados fantásticos. Então, se você percebe o mercado, como os osciladores funcionam, como os preços se formam no gráfico, então assista este vídeo até o final e tenho certeza que vocês gostaram muito dos resultados de hoje. Essa estratégia no canal não tinha falado tanto, mas hoje temos um ótimo objetivo. Então vamos tentar aumentar o nosso depósito até 10 mil dólares. Isso é aumentar, né? Por isso a negociação será arriscada, mas muito interessante. Hoje iremos precisar de apenas um indicador, o nosso favorito RSI, mas não vamos usar como indicador standard de sobrevenda e sobrecompra, mas vamos procurar divergência entre gráficos e este oscilador. Vamos rapidamente configurar. Vamos ver aqui um pouco, vamos fazer um pouco escuro para que seja fácil ver. Prontos, melhor assim. Você pode ficar surpreso, mas às vezes quando o gráfico cresce, o oscilador RSI, ao contrário, pode cair. Isso se chama de divergência e são esses momentos que procuramos e negociamos. Eles não acontecem muito frequentemente, mas mesmo assim funcionam. Agora eu vou tentar encontrar para vocês um exemplo e vamos rapidamente negociar. Então vejam, não é um mau exemplo e o que eu quero demonstrar aqui. Prestemos atenção no gráfico crescente e no oscilador. Por que o gráfico é crescente? É que há crescimento do máximo local e também o mínimo local. Em outras palavras, os extremos constantemente sobem. Aqui vemos uma clara estrutura crescente no gráfico e, através de vários vértices, podemos traçar a linha de tendência. Aqui não é a linha de tendência, mas de resistência, mas prestamos atenção no oscilador, por exemplo, o vértice no gráfico e o vértice no oscilador. Terceiro vértice no gráfico e terceiro no oscilador. Se prestamos atenção ao RSI e no oscilador, vamos notar que ele fica no mesmo local ou lentamente começa indo para baixo. O gráfico cresce, tendência de alta, mas no RSI não crescemos ao lado nenhum. E neste momento temos a divergência. O mais importante para nós é que o gráfico cresça e o oscilador caia, ou ao contrário, né? Que o oscilador cresça e o gráfico caia. Para nós, nos serve uma dessas duas situações e nessas situações iremos negociar. O mais importante aqui é memorizar que mais cedo ou mais tarde o gráfico segue os rastros do oscilador. Por isso, se o gráfico crescer ou o oscilador cair, então vamos negociar para baixo. E se o oscilador for a crescer e o gráfico cair, então vamos negociar aqui para cima. Vamos encontrar a primeira situação de negociação e vamos logo à prática. Então, amigos, o que podemos ver aqui claramente? Então, vamos voltar a essa divergência. Vamos aproximar o gráfico e vamos analisar aqui esta situação. Eu vou pegar uma linha vertical para mostrar especialmente onde está o primeiro vértice no gráfico e o primeiro vértice no indicador. E também pegamos a segunda linha e pomos aqui entre os dois vértices. E o que a gente vê aqui? Então, o gráfico aqui formou dois vértices. E se por estes dois vértices a gente traça uma linha, vemos que o gráfico atualizou o valor máximo, temos em geral uma situação crescente. Por isso, no indicador percebemos claramente, pegamos estes dois vértices e percebemos que o segundo vértice está abaixo do primeiro vértice. E nisso, este segundo vértice no gráfico está acima do primeiro vértice. E teremos uma situação como divergência. No gráfico, o preço cresce e se traçarmos a linha entre dois vértices e no oscilador, o gráfico caiu. Como eu já disse, o gráfico cedo ou mais tarde irá seguir o oscilador.
Mas como no oscilador temos a tendência de baixa, então abrimos a negociação para baixo de $1.000 e rapidamente ganhamos. O meu período de tempo é de 1 minuto, vela japonesa também 1 minuto. Por isso, em geral, tudo normal e espero que eu tenha mostrado para vocês um bom exemplo que quando se pode negociar para baixo. Veja, vamos prestar atenção especial ao vértice local, que se localiza um perto do outro. Não precisa fazer assim no gráfico e tentar encontrar uma divergência. Essa distância é muito grande. Nós pegamos primeiro aqui o vértice que se localiza perto e nisso, no oscilador, este gráfico está assim. Então, vamos muito rapidamente à próxima negociação e temos a aposta aqui para cima e aqui temos a mesma lógica, mas ao contrário. Olhamos para os dois vértices no gráfico e desta vez não temos dois vértices, mas sim dois valores mínimos. Traçamos a linha e vemos que o segundo fundo está mais abaixo do que o primeiro fundo. Mas se formos a ver o oscilador RSI, então vemos que se mantém essa estrutura. E acho que assim será mais visível a estrutura crescente. Aqui tocamos a linha 30 e aqui ainda não tocamos. Então, temos direito a qualquer reação ou correção. E aqui, em princípio, espero que se forme um vértice, quer dizer, um valor mínimo local. E nisto, no oscilador, que este valor local ainda não atualizou. E aqui, como o gráfico está um pouco à frente do oscilador, então podemos concluir que haverá algum movimento crescente. Agora, ainda não aconteceu nenhum movimento forte, mas acho que se esta vela fechar verde, então no final teremos uma situação de reversão e começa um crescimento graças a esta divergência. Então, que erros podemos cometer na procura da divergência? Você, por exemplo, pode olhar para essa divergência e, digamos, temos um movimento crescente e no oscilador também um movimento também crescente e este movimento crescente mais íngreme do que este. Aqui é um crescimento suave e aqui um pouquinho mais acentuado. Mas, amigos, nem tudo é assim, pois isso, mesmo que não seja um crescimento significativo, de qualquer maneira é crescimento. Nós, concretamente, procuramos por aquelas situações onde o gráfico se diverge do oscilador, o gráfico deve crescer e o oscilador cair ou ao contrário. Então, amigos, vamos entrar na negociação aqui para baixo. Aqui não acho que necessitamos de fazer muitos comentários, vocês veem muito bem isso tudo. E vamos traçar esses vértices. Eu traçar pelos vértices uma linha, por exemplo, aqui o vértice não se formou ainda. Se aqui tivermos uma vela vermelha, ou verá aqui a formação total de vértices, vemos que o gráfico cresce e vemos que o oscilador caiu aqui um pouquinho. Este vértice ainda não atualizou o valor máximo que teve aqui nessa interseção na zona de 60. Vamos ver o que conseguimos. Nós não vamos esperar a formação do vértice, deixamos à frente. Faltam 13 segundos, então vamos apenas aqui observar. Estou muito satisfeita com o ponto de entrada que tivemos. Agora vamos continuar negociando para baixo, pois tivemos a formação do vértice e o valor máximo, em princípio, aqui também não atualizou. Isso significa que o RSI se localiza em um movimento decrescente. E olhe que não parece com um movimento decrescente e claramente não é crescente do que acontece aqui no gráfico. Por isso, abrimos uma negociação para baixo e ponho o gráfico aqui de 5 segundos para vocês e vejamos como termina esta negociação. Então, que queda bonita e o mercado por pouco está se recuperando, mas para a nossa negociação isso não representa obstáculos e ganhamos um bom dinheiro. Por isso, seguimos em frente. Então, vamos à seguinte situação. Aqui uma situação muito interessante. Estes vértices estão um pouco próximos um do outro e podemos, de forma completa, seguir a divergência no gráfico e no oscilador. Provavelmente, se fizermos isto assim, onde for mais fácil de ver,
ainda não há atualização do valor máximo e aqui já nos localizamos acima deste valor máximo há muito tempo. Então, esperamos aqui por uma pequena correção, algum recuo, negociação para baixo por apenas um minuto. Sem nenhum problema, conseguimos o lucro e tivemos muita sorte, não tivemos nenhum menos hoje. Precisamos de fazer mais algumas negociações e cumprimos o nosso objetivo. Aqui temos a próxima situação de negociação para baixo. Esperamos que o corpo da vela feche acima deste nível e traçamos aqui a linha horizontal. E o mais importante, que este corpo da vela verde crescente se fixe acima. Mas nisto precisamos considerar e prestar atenção a este vértice para que esteja abaixo do que este vértice. Mas em princípio não haverá a divergência, porque a vela se formou assim. E agora clicamos aqui para baixo, porque aqui temos um nível. Essa negociação aqui não será fechada pela estratégia, mas podemos fazer isso porque podemos ter mesmo uma situação muito boa. E me desculpem porque não fiz a negociação pela nossa estratégia, mas é somente uma negociação, então não há problemas. Agora vejam que sinal legal aqui, temos um nível de resistência muito bom e esta vela se formou idealmente. Esta vela que é de Dodge, a sombra direcionada aqui para cima, houve uma tentativa falsa de rompimento do nível, mas não quebramos este nível aqui. Por isso, agora que teremos a reversão. Faltam 12 segundos para o fim, então vejamos aqui como ela fecha. Tudo ótimo, recebemos o lucro, então vamos em frente. Então, amigos, situação final, esperamos não ter nenhuma surpresa e faremos aqui mais uma negociação de $100 para que tenhamos um saldo maior que $10.000. Aqui é a mesma coisa, a divergência, e já nos encontramos com ela antes. Por dois vértices, vamos traçar uma linha e, neste caso, o gráfico mostra uma tendência de baixa. Mas no oscilador ainda não atualizamos este valor mínimo. Por isso, fazemos uma aposta para cima, esperamos uma pequena correção deste nível e aqui vejamos aqui o resultado. Hoje, sem problemas, ganhamos, tivemos resultados excelentes e caso também queira negociar comigo hoje de manhã ou em qualquer hora da noite, então não se esqueça que eu tenho o Telegram, canal Telegram, onde eu faço sessões de trading diárias. Acho que você já tem certeza do meu profissionalismo e o que falta fazer é usar na prática os conhecimentos que eu dou nos meus vídeos ou copiar as minhas negociações. Por tudo é hoje, então nos vemos no vídeo seguinte.